maritacas. As maritacas, né? Rodrigo. Hã? Olha a gente aqui em pleno Tiradentes, durante a Semana Criativa de Tiradentes, cercado de pássaros, de natureza e de essa efervescência criativa, né, Rodrigo? Que delícia. É verdade, me sinto em casa. Se sente em casa, né? Porque justamente você lá de Alagoas, né, com essa relação tão direta com a Ilha do Ferro, com os artesãos, você sendo uma pessoa tão presente nisso, né? A energia é muito próxima, né? Tudo muito conectado. Esse fazer manual, essa energia humana que fortalece as criações. E a gente está aqui nessa edição especial da Casa do Ocol, em plena Semana Criativa de Tiradentes, que, como o nome fala, é uma semana criativa que promove justamente os saberes manuais, né? Esses saberes autorais das pessoas criando, e você é muito especialista em viver isso todo dia, com tantos artesãos maravilhosos, né? Podia contar pra gente como é que é essa convivência de ver tanta gente criativa ao seu redor o tempo todo. Eu acho que todo mundo tem muita coisa a ensinar. É só a gente mergulhar no universo de cada um, né? E extrair. Todo mundo é um artesão em potencial. E quando você tem uma comunidade que já tem uma dinâmica, uma vocação para isso, é só ir aos poucos se infiltrando, mergulhando nesse universo e de repente você está conectado, né? Está produzindo junto, trocando ideias, informações e todo mundo cresce. Isso é tão legal porque, na verdade, já escutou-se diversas histórias, né? De gente de, sei lá, já tinha 50, 60, 70 anos e de repente, vou fazer determinada coisa e se transforma numa referência do artesanato, né? Eu acho que é quando você dá a oportunidade, você dá a capacidade da pessoa falar, vou fazer aquilo que está na minha mente, vou ser alguém original no design, na criação de alguma coisa nova. A gente tem aí, igual você falou, todo mundo tem esse potencial só esperando para sair, faz sentido? Total. Tem um índio Chocó lá, já é falecido, que ele começou a produzir com 90 anos, Zé do Chalé. E passou dos 100 anos produzindo e deixou uma grande obra aí. Não tem idade, a idade é uma métrica que a gente aprendeu, mas que eu acho que inclusive que nos mantém vivo é essa curiosidade, esse querer fazer. Você sabe que a gente está aqui em plena pousada Vagalume, que é uma nova história que eu estou construindo aqui em Tiradentes, essa pousada, e toda essa história, todos os vídeos que eu faço para o YouTube, para o Instagram, as conversas, palestras, seja lá o que for, eu estou sempre falando do feito à mão, do artesanal, daquele que você pode incentivar o saber do outro. Tem tudo isso. Você anda por aqui, todos os lugares você vai ver o barro, você vai ver a madeira, você vai ver, né, você sente a digital das pessoas aqui o tempo todo, né? Inclusive de Alagoas, tem 3 peças aqui que representam o Boró e o Leno. E o Leno, que está aqui maravilhoso, e um banco também. Então, assim, é muito interessante quando a gente vive com isso, porque na verdade, sabe o que acontece? Eu sinto energia. Eu sinto a energia da pessoa sendo feliz, sendo valorizada, tendo criado, tendo descoberto. E a gente sente muito isso quando ele tem um olhar sobre uma realidade que a gente não tem e dali ele consegue enxergar algo novo para mostrar, né? Um universo fantástico, né? E eu dei uma volta aqui, muito legal, tem toda essa conexão. E o nome eu acho que diz muito isso, né? É uma autoiluminação, né? O Vagalume é isso, ele traz luz de dentro, então, a sua luz própria, sua luz própria. Então, e o mais legal do Vagalume é que normalmente a gente vê o Vagalume, a gente não vê um, você vê vários, né? Então assim, cada um tem uma luz própria, mas juntos a gente ilumina mais ainda, né? Isso. E eu acho que isso você fala muito no livro que você fez sobre o artesanato lá em Alagoas, sobre essa experiência que você tem na Semana Criativa de troca com essas pessoas. Você podia falar sobre essa troca que você já teve aqui também? Eu acho que essa conexão que você sente com os objetos, que sente com as pessoas, é isso, que nós somos uno, né? Se pensar no universo, vamos pensar na Terra primeiro, na nossa casa, como uma unicidade, um único ser vivo, é isso. Eu acho que a gente perdeu, de certa forma, essa conexão entre os seres, de maneira geral, não só humano. E eu acho que é um trabalho também de reconectar, né? Com o viés do artesanato, com o viés do feito à mão,
mas que no final a intenção é de conexão, é de amizade, é Sim. de aprendizado. É. Eu acho tão gostoso quando a gente está conversando com alguém que fez um projeto, fez um objeto, e aí a gente olha no olho da pessoa e ela te conta a história. Olha, a história é essa, eu pensei nisso, isso aqui veio de tal lugar. Eu acho que isso é muito interessante. Eu lembro que logo no início, quando eu cheguei, ai gente, nem sei se eu devia contar isso, mas eu vou contar assim mesmo. Eu peguei, logo no início eu fotografando, fotógrafo de revista e tal, né? E aí eu via um anão de um designer mega famoso no mundo, do Philip Do Philip Stark. Stark. Aí eu olhava para aquele anão, assim, a primeira vez, falei, nossa, que lindo aquele anão, e fotografei. Daqui a pouco, a outra casa tinha o mesmo anão. Aí eu ia na outra, tinha o mesmo anão. Aí no outro tinha o mesmo anão. E quando deu a quinta casa que tinha aquele anão, eu falava, eu me recuso a fotografar esse anão. Aí a pessoa, que isso? Esse anão é do Philip Stark. Eu falei, não, meu filho, isso é de uma máquina que fez um trem de plástico de uma vez só. E ali eu estava dando um recado, tipo assim, aquilo é de uma plástica, de uma coisa que você poderia ter valorizado o autoral, algo mais, sabe, tipo um outro, quem é, da onde vem e tal. Felipe, um dia a gente vai ficar amigo, você não vai ficar. Mas eu queria dar esse exemplo, isso, Sim, sabe? Eu sim, sempre sim. gostei dessa história, de olhar e falar assim, cara, isso daqui nunca consegue, né, repetir essa história. Isso é que eu acho muito interessante também quando a gente dá o incentivo do primeiro, né? Uhum. Daquela peça que você cria, aquela primeira, aí aquela você reproduz de outras formas. E eu acho que o Brasil, já trazendo também um pouco do livro, né, do marco que foi a Adélia Borges com o design e o artesanato, o caminho brasileiro, que eu acho que o Brasil tem muito isso, tem muito esse potencial de muitas manualidades, muitos artesanatos, que a gente pode trazer isso para a reprodução, e não necessariamente uma peça vai ser igual a outra, justamente por isso. Cada um vai ter, como o Rosenbaum fala, a batida do coração de cada um, né? Verdade. E quando o design entra no Brasil, ele entra com esse viés mais europeu, da escala, da produção industrial. Sim. Mas pessoas como você, pessoas como Zizi, como Maria Amélia, como Janete Costa, Sim. como Lina Bombardi, como tantas outras, a própria Adélia, que faz esse pensar autoral brasileiro e conecta o design numa outra dimensão. Então acho que o Brasil hoje está sendo valorizado por isso. Sim. Cada vez mais a gente faz parte desse movimento. A Semana Criativa é isso, né? É fruto disso. De um embrião, inclusive, que Janete planta há um tempo atrás. E com o espaço Janete Costa e tudo. Você conhece bem. Sim. E a gente está vivenciando isso. Sim. Acho que a gente vai conseguir enxergar daqui a uns anos esse movimento de fortalecimento da produção brasileira. O que eu acho muito legal, uma vez eu escutei isso, eu acho que foi até da Zizi Carderari, que é a gente precisa olhar para o nosso quintal. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente está sempre olhando o que é moda em Milão, o que está acontecendo na Suécia, ou o que foi no Japão, e esquece de olhar que nosso quintal é uma efervescência maravilhosa de sugestões, de novas inspirações, de alguma coisa. Quando a gente diz nosso quintal, é a gente se jogar na nossa cultura, né? Sim. E agora você falou do Rosenbaum e vocês criaram um Cobogó junto, maravilhoso. Sim, Eu podia sim, contar sobre ele. Então foi um projeto que veio por meio do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o IABS, com a instituição voltada à sustentabilidade. E o desafio, lá em Alagoas, são 3 lagoas, né? Por isso o nome Alagoas. Uma delas é a Mundaú. Uhum. E é uma lagoa que está dentro da cidade, da capital. Só que assim, sociedade de consumo, naturalmente, vai meio que empurrando, né, as pessoas menos favorecidas financeiramente para uma periferia. Essa periferia é a beira da lagoa. E os próprios pescadores que moram nas suas margens teve que conviver com a situação insalubre. Não é mais uma pesca como antes. É artesanal, é um patrimônio tombado, alagoano, a pesca do sururu, do molusco. Porém, não tem aquela... Se perdeu aquela coisa paradisíaca do pescador na casa e tal. Não, a cidade está empurrando ali. Entendi. Então, as marisqueiras catam, despinicam o sururu e essas conchas ficavam amontoadas, gerando um grande problema de insalubridade. Tem um projeto da prefeitura para recolher tudo, mas uma matéria-prima muito rica, que é a concha do sururu, praticamente calcário, indo para o lixo. Então o projeto era conectar ideias interessantes para usar essa concha, que não é lixo, né?
É um resíduo da pesca artesanal, mas que muito rico. E estudos espanhóis, teve estudos feitos em São Paulo também, da composição e tal. Eu e o Marcelo, a gente entra para gerar ideias com esse resíduo. Então, uma delas foi torná-lo textura de parede. Ah, começou com textura de parede? O primeiro projeto foi. Que legal. Aí a gente fez um cobogó, que foi inicialmente aplicado na Farm em Miami, na internacionalização da marca. Mas aí a Porto Belo se interessou por esse cobogó. Não em produzir, porque a produção é na própria comunidade, mas em auxiliar essa produção e em comercializar nas Porto Belo Shop. Que legal. Como parte de um programa de sustentabilidade e socioambiental da marca, da Porto Belo. E a gente fez esse cobogó, sururu, da Mundaú, que é feito no entreposto, na Lagoa Mundaú, pela comunidade. Tem um banco que é administrado pelo Manda Ver, que é uma ONG local, e tem uma moeda social. Então essa concha aqui é para o lixo, as marisqueiras podem trocar pela moeda social e podem ter acesso a serviços e produtos na comunidade. Que legal! Então, você vê, né, cara, igual você falou, é calcário praticamente puro, desperdiçado. No quintal. No quintal. E a pessoa mandando trazer lá de não sei de onde, alguma coisa. E com isso vocês fizeram esse cobogó. Esse cobogó. E desse quintal a gente ganhou o prêmio Casa Vogue do ano passado e ganhou o IF Design também. Parabéns, cara. Com o cobogó. Muito legal, parabéns. Inclusive você falou uma coisa muito legal sobre ser as lagoas e tudo, e que a Lagoas é muito conhecido por como é que é, das águas? Paraíso das Águas. Paraíso das Águas, né? Que é justamente, e a gente aqui falando sobre Docol é água, a gente falando muito sobre isso. Eu queria que você falasse sobre não só todo o litoral, mas a história do Rio São Francisco, e a gente chega lá então na Ilha do Ferro. Isso, como você falou, além das lagoas, que dá nome ao estado, tem todo esse vasto litoral que muita gente turisticamente conhece, né? As melhores praias estão em Alagoas. Eu compro a briga aí com... Pô, gente, a cara dele mudou quando ele falou. Ele riu, ele falou assim... Mas quem duvida? Então ele olha pro o quintal dele é lindo. É a minha desculpa para ficar lá, né? Para não sair de lá. Mas assim, são praias fantásticas, você sabe bem. São, e o povo, a comida, tudo é muito maravilhoso. Muito. Tem as cachoeiras, mas principalmente o Rio São Francisco, que deságua em Alagoas, na Foz, em Piaçabuçu, onde foi gravado Deus é Brasileiro. Ah, olha aí. Então, toda a região ribeirinha do São Francisco ela é muito rica. Minas Gerais, né, o Vale do Jequitinhonha, toda essa continuidade, e inclusive em Alagoas, várias comunidades que moram, né, ribeira ao São Francisco, antigo Apará, né? É bem interessante, tem uma lenda do Rio, acho que vale a pena contar, da Índia Iati, que chorou a ida do seu marido, do seu guerreiro, para a batalha, e onde ele caminhou, ela chorou tanto que formou a calha do Rio São Francisco. Oh, que lindo. E o nome era Opará, e depois os portugueses mudaram para São Francisco. Quando eles chegaram na Foz, era dia de São Francisco e batizaram. Enfim, então várias comunidades com rendendê, com artesania e barro. E a Ilha do Ferro se tornou essa ilha realmente conhecida em todo o mundo. É muito conhecida, né? Mas ela é muito conhecida pelo... Você sabe o que eu acho interessante lá da Ilha do Ferro? Que além de ser o trabalho com madeira, né, que vocês utilizam bastante coisa, e eu sei que tem uma novidade aí da olaria também, mas sempre representam figuras que são muito interessantes. É um pássaro na cabeça, sabe? Tipo, cara, eu tenho essa escultura em casa, né? E tipo, você tem um pássaro na cabeça, é de uma emoção tão grande, porque você coloca as suas ideias para voarem, sabe? A capacidade da sua ideia de voar, né? Eu tenho totens do Vavá, sabe? Que é incrível, assim, que mistura esses animais, essas histórias. Qual que é a história lá Esse homem-pássaro é a representação do sonho, como você falou. Sim. Que a gente coloca nossas ideias para voar. Então, assim, como trazer isso para o olhar magnético, né? Então, a interpretação de cada artista. Salvo engano, o primeiro a fazer o homem-pássaro foi o Vieira. O que eu tenho é do Cícero. Do Cícero, tem o Cicinho, que é o... É muito legal, gente, porque assim, é o Cícero. Tipo, não existe mais Cícero na ilha? Não sei, mas existe o Cícero, porque não tem o sobrenome. É ele e o irmão. Então outros
né, com o seu olhar, fazem as suas interpretações. É lindo, é muito lindo. Mas é um fazer manual, um artesanal, artístico fantástico. O seu Fernando Rodrigues foi o primeiro assim a posicionar a ilha no cenário artístico nacional e internacional. Ele estava chegando a energia na ilha e derrubaram uma árvore de mulungu na frente da casa dele. E ele fez uns bancos, uns pilões, umas coisas. E aí ele fez um bar para o filho e ele fez uns bancos com raízes. E numa ida do professor Celso Brandão, com Carmen Lúcia Dantas, Gustavo Leite, pesquisadores da universidade, no início da década de 80, eles foram na ilha para registrar o redendê, o Boa Noite, o bordado Boa Noite, que é de certa forma uma variação do redendê também. Só que eles subiram a ilha e o professor Celso deu de cara com esses bancos no bar. E aí a história fala por si só. Ele levou para Maceió, ele fotografou. Nossa, e tudo. Aquilo é maravilhoso. Depois chegou em São Paulo, na Casa Cor, acho pelo Arthur Casas, salvo engano. Você sabe que eu acho muito interessante, gente, esse papo que a gente está tendo, porque a gente está em plena, né, Tiradentes, falando dessa efervescência, desse encontro, das trocas que a gente está tendo, e nessa edição especial da Casa do Col, né, que a gente está aqui praticamente falando sobre isso. E olha como você criar design, criar algo original, pensar em algo tecnológico diferente, é o mesmo processo, né, que, por exemplo, na criação de uma peça, como a criação desses caras. Tipo, olhar e falar o que vai realmente, né, sair dessa nova ideia, o que é capaz de se acontecer quando você me liberta as ideias, né? Isso eu acho tão interessante encantador. Esse libertar que eles falam do bloco de madeira que já estava lá. Por exemplo, se tivesse, sei lá, uma onça, na verdade, eles libertam a onça do bloco de madeira, ela já está lá dentro. Ai, olha que coisa linda, cara, não é verdade? É. Você olha, ele já está lá, só precisando lapidar. Sabe o que isso coloca pra gente? Que o melhor da gente já está aqui. A gente só precisa lapidar. A gente só precisa meio que aparar as arestas para que a gente saia com a nossa versão, né? Eu acho isso, não é muito legal? O mestre Aberaldo, lá da Ilha do Ferro, ele tem uma frase muito boa que saiu no documentário. Ilha do Ferro, bom dia, boa tarde, boa noite. E está no livro também, enfim. Ele fala assim, que a natureza entrega pronta. A gente só dá o retoque. Só dá o retoque, né, cara? É muito legal. É isso mesmo, a gente está pronto, né, como essência. Mas a gente tem que ter esse olhar. É aí que se destaca. Teve uma vez que eu fui numa exposição do Vic Muniz. Foi a primeira vez que eu fui numa exposição do Vic Muniz em São Paulo. E eu estava chegando em São Paulo, estava começando essa história de fotografar, então muitas dificuldades, muitas coisas assim que você vai passando perrengues e tal para, né, começar a sua vida. E aí eu cheguei nessa exposição no MASP, quando você subia assim, que entrava na exposição, devia ter, sei lá, cara, uns 8 metros, 10 metros de painel escrito assim, ó, todo mundo tem um artista dentro de si. Se eu posso, você também pode. Então ele estava ali, o reconhecimento internacional, todo mundo só falando do cara, vendendo obra milhões, o cara vem para São Paulo e coloca, calma gente, se eu posso, você também pode. Aquilo foi tão interessante porque isso é o design. É você primeiro se aceitar com uma capacidade de realizar. Que a gente vê isso na Ilha do Ferro, a gente vê quando vocês criaram o Cobogó. Já existia lá o produto, já existiam lá os artesãos, já existiam as coisas, ou seja, a energia potencial já existia, só precisava fazer ela acontecer, né? Isso. Então esse paraíso das águas aí é um gerador de capacidades, talentos e você é um grande fomentador disso aí, né? Eu acho que, não sei se é fomentador a ideia certa, mas um grande divulgador, um incentivador, um entusiasta. Eu me sinto um entusiasta e nesse movimento que eu aprendo, eu também posso passar, né, alguns saberes que eu tenho de formação, e nessa troca eu acho que todo mundo cresce junto. E é tão forte o nosso quintal que o mundo enxerga isso, né? É importante o nosso quintal ser valorizado, porque se você vai puxar só o que é de fora, ele já tem
o de lá, entendeu? Então é o nosso que vai realmente falar a verdade e contar essa essência. Então eu me sinto um entusiasta que consegue um destaque justamente porque está contando a própria história também. Acho que... Muito orgulho, cara. Sempre tive e sempre Obrigado. Adoro te encontrar. Sempre tive orgulho, é muito legal. É um prazer Gente, estar aqui. olha esta casa do Ocol em Tiradentes. É muita inspiração e emoção. Muito obrigado. Total. A gente está aí curtindo diversos eventos durante a Semana Criativa. A gente tem aí, inclusive, vamos montar uma escultura juntos, né? Vamos fazer mesmo, deixar a nossa criatividade aflorar com peças da Docol. A gente vai fazer isso. E eu acho que isso vai ser um momento muito interessante de deixar. Muito rico essa troca. Trocar nós e outros designers também. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Gostei muito de te receber aqui e representando aqui o nosso espaço, a Casa do Ocol também. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, assim, tudo que eu gosto aqui, natureza, história, tradição e pessoas boas para conversar. Que legal. Obrigado, gente. Valeu.